É o maior garçom do Campeonato Brasileiro e o jogador do Palmeiras pode ser ainda mais útil no segundo semestre, pelo menos na avaliação de Abel Ferreira. Isso vai acontecer se o Danilo, volante do Botafogo, for contratado. O Abel entende que com o suporte do Danilo, o Andrés vai poder jogar um pouco mais para frente, tornando-se ainda mais decisivo. E olha que o Andrés Pereira já soma 9 assistências no Campeonato Brasileiro, que fazem dele o maior garçom da competição. O Josué, meia português do Curitiba, tem 7 assistências. Rodrigo Garro e Samuel Lino, jogadores de Corinthians e Flamengo, aparecem na sequência com 6 passes para gol cada. Importante registrar que essas 9 assistências do Andrés no Brasileiro se resumem ou referem-se a essas 9 assistências do Andrés Pereira no Brasileirão equivalem a todas as assistências que ele deu na temporada. Ele não conseguiu dar nenhum passe para gol, nem no Paulista, nem na Libertadores da América. Números de 34 jogos, 3 gols e 9 assistências. Esse é o pacote, esse é o número do Andrés Pereira na temporada. De qualquer forma, com 9 passes para gol, ele já faz de 2026 o ano com mais assistências desde o início da sua carreira. Importante registrar que, em relação ao Danilo, o Abel Ferreira tem insistido muito na contratação do atleta. Eles já trabalharam juntos no próprio Palmeiras. E o Abel entende que com o meio-campo de Marlon Freitas fazendo a proteção, Danilo e Andrés Pereira se revezando na função do segundo homem de meio-campo, o Palmeiras passa a ter o melhor meio-campo do futebol brasileiro. Isso ainda sem falar no trio de ataque, que poderia ter, por exemplo, Vitor Roque, Flaco Lopes e Arias, ou Alan Sousa, Paulinho, enfim, muitas opções no Palmeiras para a segunda parte do ano, se a negociação com o Danilo acontecer. Verdão deve apresentar nas próximas horas uma oferta de 25 milhões de euros ao Botafogo. A primeira de 20 milhões de euros mais a cessão em definitivo do Naves foi recusada pelo Botafogo. O Botafogo sonha em vender o Danilo por pelo menos 30 milhões de euros. Só uma última do Verdão, uma curiosidade. Flaco Lopes vai se tornar nesse domingo o primeiro estrangeiro do Palmeiras a disputar uma final de Copa do Mundo. A Argentina e a Espanha se enfrentam a partir das 4 da tarde. E Leila Pereira resolveu falar sobre Danilo. E a presidente do Palmeiras deixou o volante do Botafogo numa saia justa. Abre aspas para Leila, o Danilo quer voltar para casa dele. Isso repercutiu certamente muito mal entre torcedores do Botafogo. É só importante dizer que o staff do jogador diz algo diferente. Escutei todos os últimos dias dessa semana e tenho mantido conversas diárias com o pessoal que cuida da carreira do Danilo, que a prioridade é jogar na Inglaterra, de preferência por um clube que brigue por títulos. Se não houver esse acordo com qualquer time inglês, aí abre-se possibilidade para times da Europa. E somente no último caso, aí sim a permanência no futebol brasileiro, dando preferência ao Palmeiras. Quero repercutir outras frases da Leila Pereira em entrevista nesta sexta-feira. Abre aspas, o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente com o Botafogo e com os empresários do Danilo. O interesse continua e estamos trabalhando. O desejo dele é voltar para casa. Eu acredito, mas depende também do Botafogo. O desejo dele é vir para o Palmeiras. Só é importante registrar que a Leila desmente vários dos setoristas do Palmeiras que cravaram nos últimos dias que o Danilo já estava comprado. A própria presidente Alviverde afirma que o Botafogo ainda não aceitou a proposta, tem batido nessa tecla já há alguns dias. Inclusive, se você ligar para o pessoal do Botafogo, vai ouvir que hoje o Palmeiras está distante daquilo que o Botafogo pede. Verdão já sinalizou com algo na casa de 23 milhões e meio de euros. O Botafogo sonha com 30, 35 ou até 40 milhões de euros, número que eu acho absolutamente inviável. Newcastle e Zenit hoje são os principais concorrentes do Palmeiras na briga por Danilo. Qualquer novidade sobre o tema e eu volto para contar para vocês, beleza? Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, super importante que vocês participem comentando sobre o que quiserem. Quem puder compartilhar o vídeo também, sempre super bem-vindo.